Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Elementos da Matemática 2. Eu sou a professora Alessandra Negrini e na aula de hoje nós vamos estudar um dos principais conjuntos numéricos que nós temos, que é o conjunto de números complexos. Usualmente nós lidamos aí com um conjunto de números reais, sempre a nossa referência acaba sendo o conjunto de números reais, mas existem muitos problemas práticos, problemas do nosso cotidiano que são estudados aí a partir de conceitos avançados e que exigem o conhecimento dos números complexos. E esse tema também vem sendo gradativamente aí trabalhado no ensino médio, nos últimos anos aí do ensino médio. Então é importante ter um conhecimento a respeito desse conjunto e pensar também sobre as possíveis aplicações, já que muitas vezes essa é a questão que surge em sala de aula, Onde que eu vou utilizar esse conhecimento? Então, o conjunto de números complexos, ele não é utilizado tanto em situações simples, situações corriqueiras, mas quando eu uso um celular, por exemplo, eu lido aí com um circuito elétrico, eu posso estar lidando com uma máquina que foi projetada tendo como base o conjunto de números complexos. Então, no quadro nós podemos conferir algumas situações práticas. No caso da engenharia de controle, pensando aí no fluxo de água em uma tubulação, na questão dos circuitos elétricos, no eletromagnetismo. Então, muitas vezes não são situações corriqueiras no sentido de que eu não consigo estudar um problema somente usando uma função de uma variável. Eu preciso aí de conceitos mais avançados. E aí surge a necessidade de se trabalhar com esse conjunto numérico. Então, se nós queremos dar uma formação para os nossos estudantes lá, desde a educação básica, que também propicia a eles avançar nos seus estudos, trabalharem numa área científica, na produção de novos equipamentos, se eu tenho alunos que têm esse interesse ou que vão trabalhar com alguma área que vai lidar com esses conjuntos numéricos, é importante fornecer aí os fundamentos básicos. E aí o conjunto de números complexos, ele surge aí como um dos principais que nós temos, aquele que engloba todos os demais e que é essencial para o estudo de muitos problemas práticos. Então vamos no quadro agora conhecer quais são os temas relacionados a esse conjunto que nós vamos discutir na aula de hoje. Então nós vamos pensar na caracterização dos elementos desse conjunto, a própria motivação básica do porquê nós precisamos desse conjunto. Vamos tratar sobre o plano complexo, que é o plano de Argand-Gauss, destacando os conceitos de conjugado, de igualdade, operações e uma representação essencial, que é a representação na forma polar, que também é muito utilizada na área de eletromagnetismo, na resolução aí de problemas, e que propicia também a aplicação de muitos conceitos teóricos, como a relação existente aí entre funções exponenciais, funções trigonométricas. Então, muito mais do que um simples conjunto que pode ser aplicado na prática. Ele é essencial quando nós pensamos na estrutura da matemática enquanto um campo de conhecimentos bem definido e que está em contínua evolução. E assim, vamos iniciar aí com o nosso primeiro conceito. Usualmente, nós resolvemos problemas, fazemos interpretações, sempre recorrendo ao conjunto de números reais. Então, se nós vamos estudar uma função, definimos em R. Se vamos resolver uma equação, resolvemos em R. Só que nem sempre o conjunto de números reais ele é suficiente. Ele consegue fornecer informações para poder resolver, por exemplo, uma equação do segundo grau. Nós sabemos que essas equações existem situações em que elas não admitem raízes. Na verdade, elas não admitem raízes reais, porque elas vão admitir no conjunto de números complexos. Então, no quadro você pode acompanhar aí um esquema que ilustra essa relação existente entre os conjuntos numéricos. Então, nós temos o conjunto de números reais, sendo dividido aí nos irracionais e nos racionais, e aí dentro dos racionais nós temos os inteiros, contendo por sua vez o conjunto de números naturais. Mas englobando todos esses, nós temos o conjunto de números complexos. Então ele é um conjunto aí que tem mais elementos
do que o conjunto de números reais, que vai propiciar uma interpretação, resolução de problemas, entre outras possibilidades. Mas o que é um número complexo? Assim como lá nos racionais eu tenho um formato específico, aqui nós também temos. Então, o conjunto de números complexos, ele é formado por números nesse formato, A mais BI, em que A e B são números reais. O que muda é a presença desse I, que é a chamada unidade imaginária. É aquele número tal que I ao quadrado é menos 1, ou seja, é a raiz quadrada de menos 1. Não é no conjunto de números reais que eu não defino raiz quadrada de número negativo? Nos complexos eu já consigo trabalhar com essa questão a partir da unidade imaginária. E aí, os números A e B são números reais, em que A recebe o nome de parte real e B recebe o nome de parte imaginária. Então, A é a nossa parte real, que é esse número aqui que aparece independente, e o B é a parte imaginária, que é esse número real que acompanha a unidade imaginária I. Então, por exemplo, 3 mais 5i é um número imaginário, é um número complexo. Eu tenho uma parte real 3, uma parte imaginária 5. Menos 2 mais i é um número complexo, em que a parte real é menos 2, a parte imaginária 1, porque é 1 multiplicando i. O número raiz quadrada de 2 mais i. Então, eu tenho a parte real como sendo a raiz quadrada de 2 e a parte imaginária como sendo 1. Então, é sempre essa estrutura. Assim como os racionais são razões de inteiros, os complexos são combinações envolvendo números reais, A e B necessariamente reais, e a presença da parte da unidade imaginária, que aí caracteriza ele como sendo um conjunto de números complexos que vai além, então, do conjunto de números reais. E aí essa é uma questão interessante. Se o conjunto de números complexos, ele engloba o conjunto de números reais, em que sentido que eu confirmo isso? O número 2, eu não posso expressá-lo como 2 mais 0 vezes i, porque 0 vezes qualquer número, 0. Então, ele tem parte real 2, parte imaginária 0. Então, todos os números reais, eles podem ser expressos dessa forma. Por isso que eles são números complexos também. Eles integram também esse conjunto. Mas aí eles têm uma caracterização, uma classe específica dentro do conjunto de números complexos, exatamente por essa parte imaginária ser nula. Mas antes de tratar com isso, nós vamos observar as potências de unidade imaginária. Porque quando eu lido com esses números, eu posso efetuar operações e eu posso encontrar não somente o i, mas um i ao quadrado, i ao cubo e a 10ª potência. E aí eu preciso lidar com essas potências dessa unidade imaginária aí. Então, por definição, o i quadrado ele é menos 1. Então, a caracterização básica da unidade imaginária tal que i ao quadrado é menos 1. Mas aí nós relacionamos com a raiz quadrada de menos 1. Mas aí i quadrado sendo igual a menos 1. Então, i elevado a 1 é o próprio i elevado a 0 é 1, porque ele é um número diferente de 0. Quando eu elevo a 0, o resultado é sempre 1, lá das propriedades de potências. I ao cubo é i quadrado vezes i, de propriedade de potência. O i quadrado é menos 1, então menos 1 vezes i é o menos i. E a quarta? Bom, i quadrado vezes i quadrado. Menos 1 vezes menos 1, 1. E a quinta potência? I a quarta vezes i. E a quarta é 1, 1 vezes i. E o que nós observamos? Que os únicos 4 resultados possíveis para as potências da unidade imaginária são esses. 1i menos 1 menos i. Eu não tenho outra possibilidade. E é sempre nessa sequência. Para i elevado a 0, 1, 2 e 3, eu tenho, respectivamente, 1i menos 1 menos i. Para i a quarta, quinta, sexta e 7ª potência, 1i menos 1 menos i. E dessa forma eu consigo fazer as avaliações. E aí, nós entramos nessa questão. Eu quero representar esse número 3i a quarta menos i a quinta mais 2i na sua forma algébrica. Vamos supor que eu conheça somente
i elevado a zero até i elevado ao cubo. Como que eu lido, então, com essa representação? Como que eu encontro esses resultados? Eu posso tomar, por exemplo, i elevado à quinta potência. 5. 5 vai ser 1 vezes 4 mais 1. Então, quando eu divido 5 por 4, eu tenho quociente 1 e resto 1. Isso indica que i elevado à quinta potência vai ser igual ao i elevado a 1, ou seja, o próprio i. Então, como que eu identifico o resultado de uma potência da unidade imaginária? Eu vou tomar o expoente e dividir por 4 e vou observar o resto. Se o resto for 2, eu sei que aquela potência é equivalente a i ao quadrado, tá? Vou substituir, então, os valores que nós temos. Bom, 4 dá resto 0. Eu tenho 1 como resultado. I elevado à quinta, nós vimos que é o próprio i. Efetuo simplificações e expresso um número aí. Nesse caso, o resultado, 3 mais i. Essa representação é a forma algébrica desse número complexo. Então, quando eu tenho parte real mais parte imaginária vezes i, essa é a representação algébrica. Dependendo dos valores que eles assumem, nós temos algumas características próprias. Vejamos no quadro. Então, se eu tenho essa parte real A, a parte imaginária B, se essa parte real é zero ou diferente de zero, mas a parte imaginária é nula, então eu posso garantir que o meu número z é um número real, como esse exemplo do 2 que eu falei. O número imaginário puro é aquele que só tem essa parte imaginária. Então, a parte real é nula e a parte imaginária é necessariamente diferente de zero, porque se for zero, eu tenho o número zero, que é um número real. Então, essas são duas caracterizações que nós temos dependendo dos valores que essas partes assumem, sendo zero a parte real ou a parte imaginária. E aí nós temos a representação de um número complexo no plano complexo, que é o chamado plano de Argand-Gauss. Então, nós temos dois eixos, como lá no plano cartesiano. O eixo horizontal é o eixo real, onde eu descrevo as partes reais dos números, e o eixo vertical é o eixo imaginário, onde eu indico as partes imaginárias. Cada ponto desse plano, ele é um afixo de um número complexo. Então, a cada ponto AB, eu tenho a correspondência com o A mais BI. Outra possibilidade é representar aí um vetor com origem no 0, 0 e extremidade em AB, e esse vetor descrevendo um número complexo. Então, eu posso descrever tanto pelo afixo, quanto pela sua representação na forma vetorial. Então, essas são duas possibilidades que nós temos na descrição aí de um número complexo no plano de Argand-Gauss. Nós vamos investigar as características do plano de Argand-Gauss e as suas representações. Acompanhe no quadro qual é a nossa situação problema. Então, nós queremos construir um objeto virtual interativo para poder interpretar geometricamente os números complexos no plano de Argand-Gauss. Então, nós vamos utilizar o GeoGebra. Aqui nós temos uma descrição, né, utilizando a entrada para inserir o afixo, construindo o vetor, acrescentando campo de texto. Então, aqui nós temos no material uma descrição geral de como é esse processo de construção e o nosso objetivo é chegar nesse produto. Nós vamos ao computador agora efetuar essa construção utilizando o GeoGebra. Bom, então, nós temos aqui o plano cartesiano, que é apresentado no GeoGebra, e nós vamos iniciar pensando nos eixos, porque eu sei que um eixo X, nesse caso, ele é o eixo real. Então, eu vou indicar aqui Ré de Z, tá? Para indicar que nós estamos trabalhando com o eixo X como sendo o eixo real. O eixo Y eu vou chamar aqui de In de Z, ou seja, as partes imaginárias. Então, dessa forma, nós representamos, a partir desse plano, o plano complexo. Tá? Eixo X indica eixo real, eixo Y indica eixo imaginário. Eu quero construir um número complexo. Tá? Primeiro, eu vou pensar na indicação de um ponto. A origem, tá? Que eu vou chamar aqui
ele atribui naturalmente o nome A, que é o primeiro ponto, eu vou chamar de O. Tá? Eu vou mudar essa nomenclatura para O de origem do sistema. Agora eu vou inserir um outro ponto. Por exemplo, o ponto 3, 4. Então, eu inseri esse ponto. Só que esse ponto vai ser o afixo de um número complexo. Tá? Esse afixo eu vou utilizar para a construção de um vetor de O até A. Esse vetor U que eu construí aqui, eu vou chamá-lo de Z. Vamos manter essa nomenclatura, tá? Isso quer dizer que, se eu estou no plano complexo, nós temos eixos real e imaginário. O ponto A é o afixo de um número complexo e esse vetor U vai ser a representação do número complexo em si, na forma de vetor. Outra possibilidade é trabalhar já com a representação de número complexo no GeoGebra. Por exemplo, 2 mais 5i. Se eu insiro essa informação, ele já está representando aqui como um número complexo. Tá? Ele tem essa interpretação já embutida no GeoGebra. Ele já vai observar esse i como sendo a unidade imaginária. E aí eu posso tanto pensar nesse afixo, quanto pensar aí num vetor para descrever esse afixo. Então, essas são possibilidades que nós temos de construir o plano complexo, utilizando o GeoGebra, né? Reestruturando, na verdade, tomando por base o que nós temos no GeoGebra, que é o plano complexo, reorganizando os eixos, né? Dando as nomenclaturas corretas, e aí construindo os vetores, pensando na descrição do número complexo enquanto vetor associado à origem e ao afixo desse número complexo. Tá? Então, essa é uma possibilidade que nós temos. E aí, aqui, nós já temos uma outra estrutura, tá? Já construída da mesma forma como nós construímos, ponto, como sendo o afixo, U como sendo o vetor que descreve esse número, utilizando ponto e vetor ou utilizando também o número complexo, já inserido direto aqui no campo entrada, como nós fizemos no outro material. E aqui, a inclusão de uma caixa de texto para poder evidenciar duas informações. Ao número 3 mais 4i, que foi o número avaliado nessa construção, a parte real dele é 3. A parte imaginária é 4. Então, veja, a parte real e parte imaginária são números reais. O que indica se ele é parte real ou parte imaginária é a posição que ele ocupa na forma algébrica do número complexo. Então, essa é uma questão importante. Não é porque a parte real que vai ser um número real, que a parte complexa, a parte imaginária que vai ser um número complexo, um número imaginário. São nomenclaturas que nós atribuímos para poder representar o que seria o número real independente nessa formatação e qual seria o número real que acompanha a unidade imaginária. Então, sempre que nós nos referimos à parte real, é aquele número real isolado na forma algébrica. A parte imaginária é o número real que acompanha I e não integra a parte imaginária. Tá? Eu posso entender a parte imaginária como se fosse um coeficiente. Tá? Ele não faz parte da parte imaginária, ele apenas indica qual que vai ser essa posição. E aí nós podemos proceder com a construção desses objetos de tal forma a favorecer a compreensão da estrutura desse conjunto a partir do plano de Argand-Gauss. Então, tudo que nós temos de estudo em relação à geometria analítica, né, o trabalho com a representação de pontos no plano cartesiano, nós trazemos aqui. Só que aí nós precisamos associar coordenadas dos pontos com parte real e parte imaginária de um número complexo. Vamos explorar agora alguns conceitos associados à caracterização, à representação de um número complexo, para poder trabalhar com operações.
Porque assim como em R, nos números reais, eu tenho adição, subtração, multiplicação, divisão, eu também tenho operações que são definidas no conjunto de números complexos. Eu tenho operações para os naturais, tenho para os inteiros, para os racionais, para os reais e também vou ter para os números complexos. E aí o que nós conhecemos de propriedades para adição de reais, eu vou utilizar nos números complexos. Por quê? Parte real e parte imaginária são números reais. Então, na verdade, eu só ajusto o que eu tenho de informação para poder lidar com esses números, para poder relacioná-los entre si e definir corretamente a operação para o número complexo. Então, o nosso primeiro conceito é o conceito de conjugado. Então, ele vai ser base para algumas avaliações envolvendo esse conjunto. Quando eu tenho um número complexo, z igual a mais bi, o número conjugado a ele, vai ser um número denotado por z barra, o próprio nome que eu dou para o número, mas com uma barra sobrescrita, e ele vai ter a sua forma algébrica como sendo a menos bi, ou seja, eu mudo o sinal da parte imaginária do número. Então, se eu tenho um número complexo que é 3 mais i, o número conjugado a ele vai ser o 3 menos i. Então, a parte real mantém e a parte imaginária eu observo aí a mudança do sinal. Ou eu multiplico a parte imaginária por menos 1. Tá? Duas possibilidades aí de interpretar. E muitas vezes, quando nós resolvemos equações do segundo grau, por exemplo, e aí nós caímos lá no caso do discriminante ou do delta negativo, nós temos duas raízes complexas conjugadas. Isso significa que eu tenho uma raiz do tipo A mais BI e outra raiz do tipo A menos BI. Então, aquele termo conjugado vem dessa definição, em que eu tenho um número, a partir dele eu construo outro número complexo, só que com a sua parte imaginária agora sendo multiplicada por menos 1. Tá? É um valor negativo. Então, essa palavra conjugado, que pode aparecer nesse contexto aí de equações polinomiais, vem exatamente dessa existência de raízes complexas e raízes que estão relacionadas entre si. Uma é um determinado número e a outra raiz é o conjugado desse primeiro número. Tá? Então, essa é uma questão que surge no trabalho com alguns conceitos, aí, algumas caracterizações envolvendo o conjunto, o próprio conjunto de números reais, né, e o estudo das equações, sendo necessária essa expansão agora para o conjunto de números complexos. Vamos agora ao nosso próximo conceito, que é a igualdade de números complexos. Vamos pensar na igualdade de polinômios. Para dizer que dois polinômios são iguais, eles precisam ter os mesmos termos, as mesmas potências de x com os mesmos coeficientes, tá? O polinômio de uma variável só. Nos números complexos, eu tenho essa questão de dois papéis diferentes. Então, eu digo que dois números complexos são iguais quando as suas partes reais são iguais e quando as suas partes imaginárias são iguais, considerando apenas o b e apenas o d, porque parte imaginária não leva em consideração o i. Tá? O i não faz parte da parte imaginária de um número complexo. A operação de adição, assim como no caso da igualdade, ela relaciona apenas partes correspondentes entre si. Então, se eu tenho números complexos A mais BI e C mais DI, e eu quero calcular a soma, então eu quero calcular Z mais W, a soma vai ter a sua parte real como a soma das partes reais de Z e de W. A parte imaginária de Z mais W é a soma das partes imaginárias de Z e de W. Tá? Então, só basta relacionar aí as partes que têm a mesma função. Partes reais entre si e partes imaginárias entre si. Na subtração é a mesma coisa, segue o mesmo padrão. Então, se eu quero Z menos W, a sua parte real é a diferença das partes reais de Z e de W, e a sua parte imaginária é a diferença entre as partes imaginárias de Z e de W. Na subtração, o cuidado com a ordem,
Então, se eu estou calculando z menos w, é a parte real de z menos parte real de w. Se fosse w menos z, parte real de w menos parte real de z. Tá? Sempre a ordem que eu estou adotando na representação. Vamos observar esse exemplo. Tá? Nesse caso, nós temos uma subtração, mas se fosse adição, o procedimento de avaliação seria semelhante. Então, nós temos números complexos Z1 e Z2 expressos na forma algébrica e eu quero determinar a diferença entre eles. Quando eu aplico uma operação, seja ela qual for, adição, subtração, multiplicação, divisão, sempre o objetivo é expressar o resultado na forma algébrica. Por isso que nós aplicamos todos esses procedimentos. Então, se eu quero calcular essa diferença, 1 menos 2i menos 1 mais 3i, eu poderia interpretar como se fosse uma diferença de termos polinomiais. Porque eu tenho aqui 1 e 1 como sendo números reais isolados, e menos 2 e menos 3 multiplicados por i. Então, eu só posso somar ou subtrair números que sejam correspondentes às partes reais e números que estejam multiplicados aí por i. Tá? Eu não posso misturar essas duas partes. Então, qual que seria o número u da diferença? Então, é 1 menos o menos 1, a diferença entre as partes reais, então 1 mais 1, e menos 2 menos 3 vezes i, tá? Menos 2 menos 3 vezes a unidade imaginária. Então, o número complexo, nesse caso, é o 2 menos 5i. Então, eu relaciono partes correspondentes entre si para poder identificar o resultado, seja de uma adição, seja de uma subtração. Multiplicação e divisão envolvendo números complexos. Agora, essas duas operações, elas têm uma característica diferente da adição e da subtração de números complexos. Enquanto que adição e subtração eu só relaciono partes reais entre si e partes imaginárias entre si, na operação de multiplicação e também na divisão, nós vamos relacionar todas as partes com todas. Como se nós estivéssemos lidando com produtos notáveis. Por exemplo, eu tenho lá um A mais B multiplicando A menos B. Nós não distribuímos todos esses fatores, aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, eu vou trabalhar com distributividade e vou utilizar as potências da unidade imaginária para poder encontrar a forma algébrica e dos números resultantes desse processo. Então, vamos primeiro à multiplicação. Nós temos dois números A mais BI, C mais DI. Eu quero calcular o produto entre eles. Então, eu tenho parte real aqui do Z. Eu vou multiplicar por C, vou multiplicar por DI e vou ter aqui a C mais a DI. O I aqui está em evidência. Depois, o BI, eu multiplico por C, então BCI, e BI eu multiplico por DI. Então, eu vou ter B, D vezes I ao quadrado. Só que o I ao quadrado não é menos 1? Menos 1 vezes BD menos BD, que é esse fator aqui. Então, essa é a estrutura da multiplicação. Essa aqui não é uma fórmula que você precisa decorar, mas você precisa entender como que é o processo de construção desse produto entre números complexos. Eu vou multiplicar todas as partes com todas as partes, independente se é parte real ou se é parte imaginária. Vejamos nesse exemplo. Eu tenho o número 2 mais 3i vezes o número 1 mais 5i. Primeiro, eu vou tomar aqui o 2 para poder organizar meu processo e vou multiplicar por 1 e por mais 5i. Vou ter aqui 2 mais 10i. Depois, 3i eu multiplico por 1 e multiplico por mais 5i. Então, 3i mais 15i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Então, 15i quadrado é 15 vezes menos 1, que é menos 15. Logo, o produto de z por w vai ser 2 mais 10i do primeiro produto mais
3i menos 15. Eu vou somar ou subtrair partes reais, partes imaginárias. Tá? As partes que são números reais independentes e aqueles que estão multiplicados pela unidade imaginária. Vou ter 2 menos 15 menos 13 mais 10i mais 3i, 13i. Então, essa é a multiplicação. Basta distribuir os termos, combinar esses termos entre si e obter o resultado. Para a divisão, nós vamos precisar passar por um outro conceito, por uma outra relação existente aí entre números complexos conjugados. Então, lembre-se, um conjugado, se eu tenho um número a mais bi, o conjugado a ele é o a menos bi. Troco o sinal da parte imaginária. Com esse produto, eu consigo avaliar o conceito de módulo. Então, vejamos no quadro. O que é um módulo de um número complexo? Eu vou multiplicar um número pelo seu conjugado. Multiplicação, como nós acabamos de ver. Então, a vezes a ao quadrado, a vezes menos bi menos abi, bi vezes a mais abi, bi vezes menos bi é menos b quadrado e quadrado. Veja que menos abi com mais abi, eles se anulam. E ao quadrado é menos 1. Eu tenho a quadrado menos b quadrado vezes menos 1. Ou seja, a quadrado mais b ao quadrado. Note que eu multipliquei um número complexo por outro, né, pelo seu conjugado. O resultado que eu obtive é um número real. Porque a é real, b é ao quadrado. B também é real. Quando eu elevo tudo ao quadrado e somo, eu tenho um número real. Então, eu multipliquei dois complexos, obtive o número real, e esse número real descreve o módulo do número complexo z elevado ao quadrado. Tá? Então, essa é a primeira análise. Por que eu preciso observar isso? Bom, multipliquei um número pelo seu conjugado, o resultado foi real. Eu vou utilizar isso na divisão, envolvendo números complexos. O quociente entre dois números complexos, z e w, em que w é não nulo, eu preciso expressá-lo na sua forma algébrica. Se eu tenho uma razão entre eles, eu ainda não tenho a forma algébrica. Então, eu vou pensar na multiplicação desse número por 1. Só que não é o 1 em si. Esse 1 no formato de conjugado de w dividido pelo conjugado de w. W é o denominador. Então, eu vou multiplicar e dividir esse quociente pelo conjugado de w. Quando eu faço isso, note que no numerador eu tenho um produto entre números complexos, z pelo conjugado de w. No denominador eu tenho o produto de w pelo conjugado dele, que vai ser o módulo de w ao quadrado, que vai ser um número real. E aí, se eu encontro um número complexo dividido por um número real, eu posso representar as suas partes real e imaginária de forma independente e realmente construir essa estrutura de forma algébrica. Exatamente por essa multiplicação e divisão pelo conjugado do denominador. Vamos ver num exemplo como que isso se aplica. Então, eu quero calcular essa razão de 3 mais 2i dividido por 1 mais i. 1 mais i, qual que é o conjugado dele? Aqui do denominador. O conjugado dele é o 1 menos i. Então, essa razão eu vou multiplicar e dividir por 1 menos i. Eu não preciso decorar aquela fórmula anterior. Eu só preciso pensar, bom, eu quero converter esse denominador num número real. Então, eu vou multiplicar esse número complexo pelo seu conjugado. E agora, veja que eu tenho dois produtos, no numerador e no denominador. Então, no numerador, eu aplico lá a minha distributividade e encontro 3 menos 3i mais 2i menos 2i ao quadrado. No denominador, eu tenho duas formas de enxergar. Eu posso pensar em simplesmente um produto entre dois números complexos e trabalhar como se fosse o numerador. Ou eu posso pensar na questão do módulo. 1 mais i vezes 1 menos i é o módulo de 1 mais i ao quadrado, que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Então, são duas interpretações possíveis. I ao quadrado é menos 1,
vezes menos 2 é mais 2. 3 mais 2, 5. Menos 3i mais 2i é menos i. 1 mais 1, 2. Veja, eu tenho 5 menos i sobre 2. Ou seja, 5 meios menos meio de i. Então, esse é o número complexo resultante dessa razão ou desse quociente entre números complexos. Basta multiplicar e dividir pelo conjugado do denominador, efetuar as multiplicações, as simplificações, que nós conseguimos expressar o resultado na sua forma algébrica. Diante do que foi discutido a respeito das operações envolvendo o conjunto de números complexos, os seus elementos, representados na forma algébrica, vamos agora à nossa atividade. Quero que você pense a respeito de qual que é o número complexo z que poderia satisfazer essa igualdade. IZ mais 3 vezes conjugado de z menos 1, menos 6, igual a 11i. Como que eu poderia lidar com essa igualdade? Que tipo de estratégia poderíamos adotar? Então, pense a esse respeito, envie suas contribuições e daqui a pouco nós vamos discutir sobre essa questão e continuar nossos estudos. Para resolver essa atividade, nós podemos, por exemplo, supor que esse número complexo z ele tem a sua forma a mais bi e efetuar todos os cálculos levando em conta aí as características das operações presentes nessa igualdade. Então, vamos ao quadro resolver essa atividade. Então, eu tenho essa possibilidade de expressar z como sendo a mais bi. E aí, portanto, seu conjugado assume a forma a menos bi. E eu vou efetuando as operações. Então, aqui nós vamos ter i vezes ai vezes bi. Então, ai mais bi quadrado. Aqui eu aplico distributividade também. 3a menos 3bi menos 3 menos 6 igual a 11i. I ao quadrado é menos 1 vezes b menos b. Então, tenho ai menos b, mais 3a menos 3bi, menos 3, menos 6, igual a 11i. Eu preciso comparar esses dois membros como se eu estivesse lidando com uma igualdade entre números complexos. Então, aqui eu vou separar os números que são partes reais daqueles que são partes imaginárias. Então, nós temos menos b mais 3a menos 3 e menos 6, todas partes reais. A e menos 3b são partes imaginárias, porque acompanham a unidade imaginária i. 11i eu posso entender como 0 mais 11i. Ele é um número imaginário puro, tá? A parte real dele é nula. E aí eu construo um sistema a partir dessa igualdade. Porque eu preciso que as partes reais sejam iguais. Então, menos b mais 3a menos 9 tem que ser 0. E as partes imaginárias também. A menos 3b tem que ser igual a 11.
resolvo esse sistema linear e vou obter o número 2 menos 3i. Tá? É uma possibilidade que nós temos de empregar a representação geral de um número complexo para poder resolver essa equação, né? Para poder identificar, então, essas partes real e imaginária do número complexo em estudo. A forma algébrica é apenas uma forma que nós temos para representar um número complexo. Eu posso representá-lo, ao invés de parte real e parte imaginária, a partir da sua disposição no plano complexo, pensando em duas informações: no módulo desse número complexo e de um ângulo, que é construído pensando na representação enquanto um vetor no plano complexo, com extremidade no seu afixo. Então, vamos ao quadro conhecer agora essa representação. Primeiro, nós vamos estabelecer aí um número complexo A mais BI, um número diferente de zero, para que seja possível fazer toda essa análise, tendo o seu afixo como sendo o ponto AB. Se eu construo um vetor de 0 até P, que é o afixo, eu posso representar o meu vetor, né, utilizá-lo na representação de um número complexo. Esse ângulo que é formado entre o eixo real no sentido positivo e esse vetor Z, sempre medido aqui no sentido anti-horário, esse ângulo θ, ele corresponde ao argumento de Z. Tá? Então, a primeira informação que nós precisamos é desse ângulo. É o ângulo formado entre o eixo real no sentido positivo, tá? A medição partindo lá do sentido positivo, no sentido anti-horário, até o representante do meu número complexo na forma de vetor. Em seguida, eu posso pensar no módulo. Então, o módulo eu posso entender como o comprimento desse vetor, ou seja, a distância entre a origem e o ponto P, que tem coordenadas AB no plano complexo. Então, qual que é o módulo de um número complexo? Ele é dado pela raiz quadrada da soma dessas partes real e imaginária elevadas ao quadrado. Tá? O módulo de Z ao quadrado, aí é somente a soma, né? Ao quadrado mais B ao quadrado. Agora, se eu quiser o módulo em si, aí eu calculo raiz quadrada. Então, essas são duas informações que nós precisamos extrair dessa representação. Note que, quando eu projeto esse ponto P de forma perpendicular aí ao eixo real, eu faço essa projeção sobre o eixo real. Faço uma projeção também lá em relação ao eixo imaginário. Eu vou construir aqui um quadrado, um retângulo, né? E vou tomar aqui essa parte inferior, esse triângulo que foi construído com extremidades aqui na origem, nesse ponto da projeção de P sobre o eixo real e o ponto P. Quando eu avalio esse triângulo, como a projeção foi de forma perpendicular, ele é retângulo nesse vértice aqui, nesse ponto A0. Sendo retângulo, eu posso avaliar razões trigonométricas. Bom, como que eu posso interpretar aí essas razões, seno e cosseno? Veja que essa distância aqui desse ponto A0 até o ponto P corresponde a B, que é essa medida aqui que nós temos no eixo imaginário. Essa distância de O até o ponto A0, ela é uma distância de medida A. Tá? Qual que é o cosseno do ângulo θ? Bom, é o comprimento do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O comprimento do cateto oposto é a hipotenusa tem medida módulo de Z, porque é o módulo do vetor. Qual que é o seno desse ângulo θ? Bom, é o comprimento do cateto oposto dividido pelo módulo desse vetor. Então, o cosseno, cateto adjacente, hipotenusa, seno
cateto oposto e hipotenusa, as medidas de cada um deles. Veja que eu consigo expressar dessa forma, né, partindo dessas duas igualdades, eu posso representar A como sendo módulo de Z cosseno θ. Posso representar a partir da segunda o B como sendo módulo de Z seno θ. Se o Z é diferente de zero, o módulo é diferente de zero. Eu multiplico ambos os membros por módulo de Z e consigo essas duas igualdades. Tendo essas duas igualdades, o meu número complexo não é A mais BI, então por essas expressões ele vai ser módulo de Z cosseno θ mais módulo de Z seno θ I. Só que o módulo de Z é um comum nos dois termos, eu posso colocá-lo em evidência. E aí eu tenho módulo de Z cosseno θ mais I seno θ. Essa representação, que depende agora de módulo e de ângulo, ela é chamada de forma trigonométrica ou forma polar do número complexo. Então, ela vai expressar um número complexo dependendo do seu módulo e do seu argumento. Então, eu não preciso mais de parte real, de parte imaginária. Eu tenho uma outra forma de avaliar todo esse plano complexo, de percorrer esse plano de Argand-Gauss. Então, eu defino o meu número complexo a partir dessas duas informações, do módulo, que seria o comprimento desse vetor, e do argumento. Sempre lembrando que é um ângulo medido aí no sentido anti-horário, porque se ele for medido no sentido horário, ele vai ser um ângulo com medida negativa, tá? Porque o nosso sentido aí positivo de medição de ângulos é sempre no sentido anti-horário. E aí, como lida com a questão de razão trigonométrica, seno, cosseno, uma grande ferramenta que pode nos auxiliar nesse estudo, como você pode acompanhar no quadro, é o ciclo trigonométrico, tá? O ciclo é o que vai possibilitar aí todo aquele estudo com relação a valores de seno, de cosseno, a questão da simetria, lembrando que no ciclo trigonométrico, o eixo X, o eixo horizontal, indica os valores de cosseno, enquanto que o eixo vertical indica os valores de seno. Tenho a possibilidade de lidar com medidas em radianos, com medidas em graus, tá? Lembrando que o 2π, comprimento total aí da circunferência, né, a medida total em radianos, vai equivaler aí a 360 graus. E vice-versa. Ou π equivale a 180 graus. Então, todas as ferramentas lá da trigonometria nós trazemos aqui ao contexto dos números complexos para poder obter conclusões, para poder construir as representações na forma polar para um número complexo. E essa forma polar ela tem algumas vantagens, principalmente no estudo de multiplicação e de quociente envolvendo números complexos. Então, nós temos basicamente 3 representações possíveis para um número complexo. Nós temos a forma algébrica, o A mais BI. Nós temos a forma polar ou trigonométrica, que seria o módulo de Z, cosseno de θ mais I seno θ, então dependendo de módulo e argumento. E temos a representação geométrica, a partir da estrutura do plano de Argand-Gauss. Então, nós vamos conferir alguns exemplos em que nós vamos fazer conversões entre essas representações, tá? Transitar entre essas diferentes representações, porque muito mais do que saber construir uma ou outra, é importante conhecer como que nós partimos de uma representação e identificamos as demais. Então, vamos ao quadro, ao nosso primeiro exemplo, que é o do número complexo 1 mais raiz de 3i. Esse número está na sua forma algébrica. Nós vamos pensar na forma polar associada a esse número. Primeiro, eu preciso de módulo. Qual que é o módulo desse número complexo? A parte real é 1, a parte imaginária é raiz de 3. Então, é a raiz quadrada de 1 quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 ao quadrado é 3, raiz quadrada de 4, 2, porque módulo é distância, tá? É um valor positivo.
ou nulo, se eu estiver trabalhando com o número complexo 0. Agora eu vou pensar no argumento. Se eu tenho o meu número complexo A mais BI com módulo 2, o cosseno desse ângulo θ vai ser dado como A dividido pelo módulo. Então, nesse caso, meio. O seno do ângulo θ vai ser B dividido por 2. Então, B dividido pelo módulo do número complexo. Então, raiz de 3 sobre 2. Agora, eu preciso pensar. Bom, qual que é o número com o ângulo θ para o qual o cosseno de θ é meio e o seno de θ é raiz de 3 sobre 2. Então, o ângulo seria de 60 graus. Né? Às vezes é mais fácil pensar na unidade de graus e depois fazer a conversão. Ou então já pensar diretamente em radianos, já que usualmente nós lidamos com radianos. Apesar de em algumas situações nós também trabalharmos com graus, mas prioritariamente radianos. Então, eu tenho meu argumento, 60 graus, que na representação em radianos, π sobre 3 radianos. Eu preciso olhar para o seno e para o cosseno para poder identificar em qual quadrante esse ângulo θ está. Porque às vezes eu avalio somente o seno, mas o cosseno é negativo, não está lá no primeiro quadrante. Então, eu preciso fazer essa análise também. Então, é importante ter atenção aí ao sinal. E como é um ângulo entre 0 e 2π, eu me restringi à primeira volta, às vezes ele é chamado também de argumento principal, tá? Porque seria o ângulo reduzido aí à primeira volta. Se nós temos essas informações, agora a forma polar desse número vai ser o módulo, que é 2, que multiplica cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Tá? E a representação no plano complexo não é 1 mais raiz de 3i? Então, relação ao eixo real, 1. Em relação ao eixo imaginário, raiz de 3. O argumento dele vai 1. Afixo dele vai ser o número 1, raiz de 3. O ponto 1, raiz de 3. O seu argumento é π sobre 3, que é esse ângulo aqui. E o comprimento, que é a distância de O até P, vai ser igual a 2. Então, essa é uma possibilidade que nós temos. Partindo de uma representação na forma algébrica, construir a sua representação geométrica, né, no plano complexo, e construir também a sua representação na forma polar. Agora, se eu tenho a forma polar, é um procedimento relativamente simples de se obter a forma algébrica, porque eu não tenho lá um módulo, um cosseno e um seno de um ângulo. Se eu sei os valores de cosseno e seno e sei qual que é o módulo daquele número, eu já consigo representá-lo na sua forma algébrica por uma simples substituição. Então, vejamos no quadro o nosso segundo exemplo. Eu tenho esse número complexo 2, cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. 45 graus, basicamente. Então, eu sei que cosseno de π sobre 4 e seno de π sobre 4 são ambos iguais a raiz de 2 sobre 2. Se eu substituo raiz de 2 sobre 2 nessa expressão, multiplico tudo por 2, porque o módulo é 2, o número complexo na forma algébrica vai ser raiz de 2 mais raiz de 2i. Aí eu simplesmente faço a substituição dos valores dessas razões trigonométricas no ângulo que foi indicado, faço as simplificações e converto essa representação A mais BI. Uma outra possibilidade, eu posso partir da representação no plano complexo. Então, eu tenho aqui o ponto, que é o afixo. Se ele tem as suas coordenadas raiz de 3 sobre 2 e menos meio, quer dizer que o número complexo que eu estou trabalhando, ele tem a sua forma algébrica, raiz de 3 meios menos meio de i. Então, essa é a representação algébrica. Pelo afixo, eu encontro essa representação. Se eu calculo o módulo, calculo o argumento, aí eu posso construir também a sua representação polar seguindo a mesma ideia. E lembrando de avaliar tanto o seno quanto o cosseno para poder gerar o argumento, porque nós podemos ter situações aí em que o ângulo não está no primeiro quadrante, tá?
Eu tenho o valor de seno como sendo o mesmo, mas o cosseno tem sinal oposto. Ou os dois têm sinais opostos. Então, eu preciso levar em conta os dois valores, tá? O valor do cosseno do ângulo e do seno do ângulo, para poder identificar a sua medida. E aí eu posso recorrer à calculadora ou recorrer ao ciclo trigonométrico e fazer toda essa análise. Uma das principais vantagens que nós temos em trabalhar com a forma polar ou trigonométrica de um número complexo vem dessa aplicação de operações. Não há adição e a subtração, porque na forma algébrica ela é resolvida facilmente. Agora, a multiplicação e a divisão eu consigo calcular os resultados mais rapidamente recorrendo à forma polar. E principalmente quando eu tenho multiplicação de fatores iguais, ou seja, eu tenho potências desse número complexo. É muito mais rápido calcular por meio de forma polar do que pela representação algébrica. Então, vamos ao quadro e entender a estrutura dessas operações. Então, eu quero calcular o produto entre números complexos representados na forma polar. Eu vou ter lá as representações de cada um deles, eu tenho os módulos, tenho os argumentos. Quando eu multiplico Z1 por Z2, o número complexo resultante, na sua forma algébrica, tem o módulo como sendo o produto entre os módulos de Z1 e Z2 e o seu argumento como sendo a soma dos argumentos de Z1 e Z2. E aí nós concluímos a representação. Então veja que é muito mais rápido, eu não preciso ficar aplicando distributividade, utilizando potências da unidade imaginária. Eu só preciso multiplicar módulos e somar argumentos. Só que os números envolvidos precisam estar todos nas fórmulas polares correspondentes. Então, se eu tenho aqui um número na forma 6, cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Eu quero calcular z quadrado. Bom, eu sei que z ao quadrado vai ser z vezes z, produto de z por ele mesmo. O módulo do z ao quadrado vai ser módulo de z vezes módulo de z, que é o módulo de z quadrado. Qual que é o módulo dele? 6. 6 ao quadrado, 36. O argumento. Qual que é o argumento de z quadrado? É a soma dos argumentos de z com z. Então, vai ser, nesse caso, π sobre 3 mais π sobre 3, que é 2π sobre 3. Então, qual que é o número z quadrado? É o número complexo 36, que multiplica cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3. Então, é muito mais rápido efetuar esse cálculo pensando na multiplicação na forma polar, porque eu só preciso relacionar módulos e argumentos entre si. E aí, buscando uma generalização com essa questão da potência. Porque nesse exemplo, né, nós já vimos uma potência. Mas se eu tivesse um número z vezes um número w, números diferentes, a ideia é a mesma. Multiplico os módulos e somo os argumentos. Então, quando eu quero trabalhar com potências, se eu quero um número z quadrado, ele vai ser construído a partir do módulo de z ao quadrado vezes cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. Se eu quiser agora z ao cubo, bom, eu vou calcular z ao quadrado vezes z. O módulo de z quadrado é o módulo de z ao quadrado. O módulo de z vai ser dado aí pela essa representação, módulo de z. Veja que eu tenho o módulo de z ao quadrado vezes módulo de z, que nada mais é do que módulo de z ao cubo, vezes o cosseno da soma dos argumentos. Argumento de z quadrado é 2θ, argumento de z é θ. Então, o argumento de z ao cubo é 3θ. Então, de uma forma geral, se eu quero determinar z elevado a n, número aí natural, a representação dele tem módulo de z elevado a n e o argumento n vezes θ. Então, essa é a fórmula de De Moivre, que permite uma generalização com relação às potências.
Eu preciso somente elevar o módulo à potência que eu quero, ao expoente que eu quero, e multiplicar o argumento por esse mesmo número. E aí eu consigo determinar muito mais rápido do que efetuar, por exemplo, um z à quinta potência pelas multiplicações na forma algébrica. Eu precisaria multiplicar o mesmo número por ele mesmo aí com 5 fatores e aplicar a distributividade, potência de unidade imaginária e assim sucessivamente. O quociente segue basicamente a mesma estrutura, só que agora ao invés de trabalhar com produtos de módulos, nós vamos ter quociente de módulos e ao invés da soma dos argumentos, nós vamos ter diferença entre os argumentos, que também é muito mais simples em algumas situações do que efetuar lá a avaliação das razões. Então vamos conferir no quadro. O quociente ou a razão entre números complexos, eu vou avaliar cada número complexo envolvido na sua forma polar. O quociente tem o seu módulo como sendo a razão entre os módulos dos dois números e o seu argumento como a diferença entre os argumentos dos dois números. Só tomando um cuidado com qual é a ordem desse quociente. É Z1 dividido por Z2. Então, é módulo de Z1 dividido por módulo de Z2. Argumento de Z1 menos argumento de Z2. Então, sempre na ordem em que nós estamos avaliando. E aí, se nós tivermos aí dois números, 6 cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. 2 cosseno de π, 11π sobre 6 mais i seno de 11π sobre 6. Os módulos são 6 e 2. Os argumentos, π sobre 3 e 11π sobre 6. Se eu quero Z1 dividido por Z2, eu vou calcular módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2, 6 sobre 2, 3. O argumento vai ser argumento de Z1 menos argumento de Z2. π sobre 3 menos 11π sobre 6, π sobre 2. Então, o meu número complexo que eu estava buscando é o número 3 cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Mas eu não quero a forma polar, eu quero a forma algébrica. Bom, cosseno de π sobre 2, cosseno de 90 graus, 0. Seno de π sobre 2, 1. 1 vezes i vezes 3, 3i. Temos a forma algébrica. Tá? Então, é um procedimento aí que nós podemos utilizar e que nos auxilia no estudo dos produtos e dos quocientes de números complexos, sem a necessidade aí das potências de unidade imaginária e os diferentes procedimentos, né, as distribuições, mas recorrendo somente a uma comparação entre módulos e argumentos de números complexos. Nós vamos investigar agora a representação geométrica, explorando o GeoGebra e explorando os números complexos, basicamente representados na sua forma polar. Então, vamos ao quadro acompanhar a nossa situação. Então, nós queremos produzir um objeto virtual interativo que permita uma interpretação geométrica para a forma polar dos números complexos no plano de Argand-Gauss. Então, aqui nós temos uma descrição, que envolve aí a construção de vetores, utilizando medições, avaliando as rotações, para poder gerar esse objeto. Tá? Nós temos aqui um exemplo, né, de 1 menos 2i, basicamente a construção que nós podemos fazer. Utilizando controles deslizantes, nós também podemos evoluir, né, construir um objeto mais avançado, de tal forma a chegar nesse tipo de construção. Tá? Nós vamos ao GeoGebra e nós vamos construir algumas representações e estruturar também essa ideia geral. Então, no computador, nós vamos com essa mesma estrutura, tá? Eixo imaginário, eixo real, fazer essa avaliação. Bom, vamos iniciar por um número complexo. Então, como foi dado no material, vamos pensar no número 1 menos 2i. Com isso, eu consigo identificar o número complexo, né, representado pelo seu afixo.
eu posso construir o vetor agora, com origem em O, extremidade em Z1, e esse vetor descreve também o número complexo. Então, são duas possibilidades. Escrever o número complexo somente pelo afixo ou pelo vetor também, tá? Depende do tipo de estudo, nós podemos adotar uma ou outra representação. Nós queremos pensar em forma polar, então eu preciso medir ângulos. O ângulo é sempre medido no eixo, a partir do eixo real, no sentido positivo. Então, eu vou construir aqui um vetor de 0 até 1, que vai nos auxiliar aí nas medições de ângulos. Tá? Então, vamos pensar no ângulo. Qual que é o ângulo formado entre o vetor U, que descreve o número complexo, e o eixo real? Então, eu vou fazer uma medição aqui de ângulo. Eu vou selecionar o V, vou selecionar o, deixa eu selecionar aqui pela lateral. Vamos só sair aqui, que às vezes os softwares acontecem isso mesmo, de não conseguir avaliar por ter algum tipo de ferramenta selecionada. Tá? Então, na hora de mexer com o software, isso é normal, de algumas funções não estarem habilitadas e aí nós precisamos sair, às vezes, ou selecionar algum outro tipo de ferramenta para conseguir fazer essas ferramentas voltarem aí a funcionar. Então, aqui nós temos a medição de ângulo. Veja que é no sentido anti-horário, que é entre o eixo real. Eu usei o V como referência, tá? Mas é entre o eixo real e o vetor. E aí eu posso fazer medições de comprimentos. Então, aqui temos uma ferramenta de distância. Eu posso pensar na distância de O até Z1. E tenho aqui o valor de 2,24. Isso quer dizer que esse número complexo que eu construí, ele tem módulo 2,24 e ele tem um argumento 296,57 graus. Então, eu consigo fazer a conversão da forma algébrica para a forma polar por ferramentas de geometria, que estão aí inseridas, implementadas no GeoGebra, mas sempre pensando aí na interpretação desse plano como sendo um plano complexo. Se eu quiser, eu posso ainda incluir aqui uma caixa de texto para poder expressar essa representação. Tá? Essa é uma avaliação que nós temos. Aqui eu já incluí essa caixa de texto. Se eu chamo aqui o meu ângulo, tá, de alfa, eu tenho aqui na janela de álgebra a distância OZ1, que é essa distância que foi medida de O até o afixo do número complexo. Utilizando esses objetos, aqui eu construí pela fórmula LaTeX, tá? Eu seleciono essa fórmula e aí eu vou representar como sendo o meu número complexo, eu chamei de Z1. Então, Z1 vai ser dado como objeto, eu seleciono o objeto que eu tenho aqui, distância, que é o módulo, abre parênteses, cosseno do meu argumento, que eu chamei nessa representação de alfa, mais I seno de alfa. Tá? Com isso aqui, ele já puxa automaticamente essas informações de módulo e de argumento. Por que é interessante essa representação? Porque eu posso pensar numa generalização. Então, nesse objeto aqui, foram construídos dois controles deslizantes, um para A e um para B, onde esse A representa a parte real do número complexo, esse deslocamento horizontal. O B representa a parte imaginária do número complexo. Aí, a partir desses, nós fazemos uma medição de ângulo, tá, entre o eixo real e esse vetor, que foi construído a partir desse ponto A. Então, basicamente, nós identificamos esse ponto A, tá, de coordenadas A, B, tá? Ele foi estruturado de forma genérica, como se fosse uma equação. Eu chamo a primeira componente de A, a segunda de B, e insiro esse A. Insiro o vetor, faço a medição do ângulo e faço a medição da distância. Veja que aqui eu fiz uma estrutura para Z, para essa caixa de texto,
como do exemplo anterior. Mantive aqui a distância OA, que é o objeto, que avalia o comprimento do vetor, o alfa, que é esse ângulo. Só que a diferença é que como o ponto, aquela primeira informação que nós tínhamos foi dada a partir desses controles, quando eu faço a mudança nos seus valores, eu vou ter a mudança na forma algébrica, no número complexo que eu estou estudando e também na forma polar correspondente. Então, essa é uma possibilidade agora de um objeto realmente interativo, em que eu faço modificações nas informações por meio desses controles e eu consigo obter, então, a forma polar correspondente automaticamente, como se fosse aí uma calculadora de conversão de número complexo de forma polar, de forma algébrica para forma polar. Então, esses softwares, eles são muito interessantes para se trabalhar não somente com números complexos, mas com toda a parte de trigonometria, com funções, porque nós conseguimos visualizar, né? Nós conseguimos manipular todas essas ferramentas, fazer as construções e observar, obter muitas das conclusões que às vezes é mais difícil de observar a partir de alguns exemplos específicos. Mas quando eu tomo um controle daquele, eu arrasto esse controle, aí eu consigo visualizar de forma animada, né, em tempo real, quais são as modificações que ocorrem. Então, é importante que você também busque investigar esses softwares. O GeoGebra é gratuito, nós temos outros softwares gratuitos, e pensar sobre quais são as contribuições de cada um deles para estudar os diferentes conteúdos da matemática. E para concluir essa avaliação em relação às operações envolvendo números complexos, eu quero que você pense agora na seguinte atividade. Qual que é o inverso multiplicativo desse número complexo? Primeiro, o que é o inverso multiplicativo? Como que eu represento ele de forma geral e como que eu identificaria nessa situação? Então, pense a esse respeito, envie as suas contribuições, as suas dúvidas e daqui a pouco eu retorno para comentar sobre essa atividade. Nós vamos agora observar como resolver esse problema, como investigar aí o inverso multiplicativo de um número complexo partindo das operações, partindo dessa representação polar. Então, vamos ao quadro. Qual que é o inverso multiplicativo desse número? Então, se eu pensar lá no conjunto de números reais, o que seria o inverso de um número z? Seria o z a menos 1, ou 1 sobre z.
se Z fosse real, aqui se encaixa da mesma forma. É um número tal que quando eu multiplico Z por ele, o resultado vai ser a unidade. Vai ser o número 1, que é um número do conjunto de números complexos também. Se eu quero 1 sobre Z, eu quero uma razão entre números complexos. O número 1, eu posso expressar na forma polar, por exemplo, como sendo 1 vezes cosseno de 2π mais I seno de 2π. Se nós substituirmos os valores, nós vamos ver cosseno de 2π, 1, seno de 2π, 0. E assim, qual que seria o módulo desse número inverso multiplicativo? É o módulo de 1 dividido pelo módulo de Z, meio. Qual que é o argumento? Argumento de 1 menos argumento de Z, que é π sobre 2. Logo, o inverso multiplicativo vai ser o número meio, cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, 0. Seno de π sobre 2, 1. 1 vezes I vezes meio, ou seja, meio de I. Número imaginário puro, que representa, então, o inverso multiplicativo desse número que foi apresentado inicialmente. E aí, dessa forma, nós podemos explorar essas operações para poder interpretar, obter informações, como foi o caso desse inverso multiplicativo. Vamos retomar brevemente o que nós discutimos ao longo dessa aula. Então, no quadro nós temos os tópicos. Nós iniciamos com a caracterização do conjunto de números complexos, observando que ele está para além dos números reais, né? Ele engloba todos os elementos do conjunto de números reais, porque quando eu penso no número complexo A mais BI, e esse B é um número igual a 0, então A mais 0i é igual ao próprio A. Então, o número real A pode ser expresso na sua forma algébrica como A mais 0i. Então, por isso que todos os números reais são também integrantes aí do conjunto de números complexos. Vimos a estrutura do plano de Argand-Gauss, que basicamente segue a estrutura do plano cartesiano, mas o eixo x é o eixo real, o eixo y vai ser o eixo imaginário, pontos são afixos de números complexos, eu posso entender como a própria descrição desse número complexo. Vimos a ideia de conjugado, de igualdade, vimos as operações construídas a partir da forma algébrica, adição, multiplicação, divisão, subtração, e vimos a representação na forma polar e como que é muito mais simples de se efetuar cálculos, de fazer análises de produtos, de quocientes e de potências de números complexos a partir dessa representação. E com isso nós concluímos o nosso estudo a respeito dos números complexos. Então, ele tem quando nós trabalhamos com esse conjunto, sempre tem esse viés de pensar na questão estrutural, né? Pensar em operações, propriedades. Então, muitas vezes nós focamos somente nisso e acabamos deixando de avaliar algumas situações práticas, principalmente porque nesse contexto, né, dos conjuntos de números complexos, as aplicações práticas não são tão evidentes como de funções reais. Por exemplo, eu tenho lá uma função linear que pode descrever um juro simples, né, um investimento segundo juro simples. Então, que é um exemplo muito mais próximo do cotidiano dos alunos. Mas existem algumas aplicações e que podem motivar também esse estudo. Então, cabe a nós pensar em contextos, né, pensar em situações que podem nos auxiliar no trabalho com cada um desses temas. Então, espero que ao longo dessa disciplina você tenha explorado aí os diferentes conceitos, tenha se aprofundado nos estudos e tenha observado também as possibilidades que nós temos de se trabalhar com cada um desses temas em sala de aula, porque são todos assuntos importantes que estão presentes aí nas grades curriculares, mas muito mais, eles são essenciais para a formação do indivíduo, para o seu desenvolvimento. Eu desejo a você bons estudos e até uma próxima oportunidade.